Em mais uma edição do nosso Ponto de Vista, vamos falar hoje com Carmen Foro, ela que é vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores e participou do Congresso Extraordinário da CUT, que aconteceu em São Paulo entre os dias 28 e 31. Foi um encontro muito bom, muito bem preparado, fora Temer. Fora Temer. O encontro foi preparado desde o final do ano passado, debate em todos os estados. O Congresso Extraordinário não é chamado à toa, é que infelizmente vivemos um momento de exceção, e para um momento de exceção é preciso ter uma perspectiva extraordinária de luta. E foi isso que nós fizemos ao organizar esse Congresso. Nós tivemos resoluções muito importantes nesse Congresso, voltados para o tema da reforma trabalhista, da reforma previdenciária, das lutas que nós vamos fazer no próximo período, todas elas, as privatizações, a defesa da Amazônia, defesa da água. Foram várias as resoluções, moções que moveram 4 dias de debates muito importantes. E as retiradas são temerosas, muita coisa está se assinalando, muita coisa já aconteceu. Quais foram as principais resoluções para fazer esse enfrentamento? Eu vou começar falando da reforma trabalhista, que todos nós sabemos que depois de 388 anos de escravidão, 130 anos de trabalho livre, nós temos um corte na história da classe trabalhadora com a aprovação dessa lei. Infelizmente a maioria da sociedade ainda não sabe, mas os prejuízos são profundos à classe trabalhadora. E nós vamos enfrentar o que foi aprovado. Nós pretendemos desgastar essa lei profundamente, que ela seja do tipo da lei que não pega. E nós vamos começar fazendo isso nas campanhas salariais que estão colocadas a partir desse mês de setembro para várias categorias. Então essa é a primeira tarefa nossa. Mas a decisão do Congresso é que nós possamos fazer no próximo período uma campanha de revogação da reforma trabalhista. Como que nós vamos fazer isso? A ideia é apresentar e coletar a assinatura nos próximos dias um projeto de emenda, um projeto de iniciativa popular, onde nós temos que coletar no mínimo 1,5 milhão de assinaturas e apresentar isso ao Congresso. Mas independente de chegarmos ao Congresso, o que antecede tudo isso é um forte debate de esclarecimento à sociedade, nos locais de trabalho, informando a sociedade o que aconteceu, informando a nossa base, os sindicatos, do que significa esta reforma aprovada e o que nós pensamos para enfrentar. Uma campanha que a gente tem chamado de campanha de revogação, de anulação, a melhor forma que ficar para que a gente possa cumprir nossa tarefa futura. Nossa tarefa futura é enfrentar a reforma que foi feita, enfrentar na vida. Porque, na verdade, nesse período agora de campanhas salariais, os empresários estão muito empoderados com a ideia da aprovação da lei, que mesmo que vá vigorar só a partir de novembro, muitos deles já vão querer enfiar de goela abaixo dos trabalhadores nas mesas de negociação tudo o que foi aprovado. E nós não vamos permitir, esse é o primeiro passo, porque ela sai da legislação e vem para a vida real dos trabalhadores, já no processo de negociação. Então nós vamos fazer esse enfrentamento, nós vamos coletar assinatura para anular o projeto de lei, para revogar o projeto de lei e para coletar assinatura para apresentar uma alternativa ao Congresso Nacional. Como a reforma trabalhista ela não atinge somente as pessoas que são associadas do sindicato, ela atinge a sociedade como um todo, nós vamos fazer essa campanha contando com os parceiros que nós temos também, além do sindicato, que é o principal, o trabalho de base, as visitas nos locais, os debates necessários. Nós vamos estar dialogando com outras organizações que foram muito importantes nesse longo período de luta, como organizações da igreja, os parceiros da Frente Brasil Popular, dos movimentos que têm sido fundamentais para fazermos esse enfrentamento contra a retirada de direitos no último período. Vai ser uma grande unidade nacional. Sim, agora, infelizmente, só agora a sociedade diz em 80% de que é contra a reforma trabalhista. Infelizmente não compreendeu isso antes. Mas agora nós vamos seguir com essa importante aprovação da sociedade de que não aprova
a reforma trabalhista. Eu acho que esse é um bom caminho para a gente fortalecer nossa campanha. E quanto à reforma da Previdência, Carmen? Nossa ideia é nos articularmos com quem é contra a reforma da Previdência e assim que o governo disser que vai votar a reforma da Previdência no Congresso Nacional, nós queremos parar o Brasil. Essa é a nossa tarefa futura, nos articular, iniciar todo um processo de mobilização, porque é uma necessidade de derrotarmos essa reforma. Senão o caos é muito maior para a história dos trabalhadores e trabalhadoras. Temos tempo, nem tanto tempo, mas já estamos em processo de mobilização, de alerta, de que assim que o governo colocar, nós precisamos parar. Esse é o único instrumento que nós temos enquanto trabalhadores e trabalhadoras. Parar, deixar de trabalhar um dia, fazer protesto e não permitir que essa reforma seja aprovada. E como você avalia a greve geral que aconteceu, as outras mobilizações que aconteceram esse ano contra as reformas? Acho que nós fizemos muita luta importante esse ano. Foram greves, foram manifestações, eu avalio tudo de forma muito positiva e como um acúmulo de forças da classe trabalhadora para continuar fazendo enfrentamento. Infelizmente, não sabemos se vai ter diretas ou se não terá. De qualquer forma, a classe trabalhadora precisa estar organizada para enfrentar o que vier e ir para a luta. Então as greves, as mobilizações foram fundamentais para com que nós pudéssemos chegar até aqui. Eu tenho a impressão que as nossas mobilizações foram tão significativas e tão importantes que o governo não deu conta de aprovar ainda a reforma da Previdência. As mobilizações foram desde o município, desde as regiões que os deputados atuam, têm atuação e tiveram muitos votos. Nós mapeamos, nós trabalhamos muito e por isso nós acreditamos que a greve, as mobilizações que fizemos, fez com que o governo tivesse um grau de recuo e os parlamentares também, porque é muito grave a reforma da Previdência, assim como a trabalhista, para o futuro das vidas dos trabalhadores e das trabalhadoras. Além das reformas, também tem o monstro das privatizações. Isso foi debatido no Congresso? Então, nós temos uma leitura de que em um ano esse governo fez um estrago muito grande na vida de um conjunto de trabalhadores e trabalhadoras. Não sobrou ninguém que ele não tenha afetado. Desde a PEC 55, que virou uma emenda constitucional 95, a reforma do ensino médio, aí veio a reforma trabalhista, agora tem um pacote de privatizações na pauta do governo. É uma venda sem nenhum critério. Está a Amazônia à venda, está as privatizações em todos os lugares e nós sabíamos que esse governo não ia parar por aí. Então, afeta trabalhador rural, trabalhador urbano, servidor público, o desmonte absurdo dos serviços públicos. Os serviços públicos são absolutamente fundamentais para a vida do conjunto da classe trabalhadora. E a classe trabalhadora que acessa os serviços. Então, nós temos uma agenda longa, muitas lutas a serem feitas e sabendo que esse governo não vai parar por aí. Está no exterior vendendo o que tem a preço e a qualquer custo, tudo que nós temos. Então nós temos que nos organizar para enfrentar todos os temas que estão colocados agora. Além da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, que nós tiramos resoluções, nós também vamos enfrentar a questão das privatizações que aí estão colocadas. Eu acho que a CUT foi muito precisa no seu congresso, à luz da conjuntura, à luz das necessidades, das lutas que nós precisamos fazer. A reforma trabalhista, da Previdência, as privatizações, a defesa do serviço público, né? Os temas muito importantes e caros, como o tema da Amazônia, está na nossa agenda como prioridade. A luta que nós vamos fazer com a privatização das águas. O próximo ano terá um grande fórum aqui em Brasília, em março do próximo ano, onde nós vamos atuar de forma muito forte. Relançamos campanhas importantes como do combate ao racismo. A juventude também tirou resoluções importantes de continuar na luta, de se fortalecer. Avalio que o Congresso Extraordinário deu conta de sua perspectiva, né? E nós teremos um calendário de luta forte e imprescindível para a classe trabalhadora no próximo período. Então, uma palavra de motivação para os nossos sindicatos, os dirigentes, para os trabalhadores, para esse próximo período de enfrentamento. Seguir na luta, não desistir, manter na resistência. Nós fomos resistentes até aqui, nós não podemos desistir.
Nós não podemos recuar, nós não podemos vacilar. Nós temos que enfrentar todos e qualquer tentativa de retirada de direitos no próximo período. E nós sabemos que vai vir, porque a linha desse governo é essa: desmontar o Estado, acabar com todos os direitos. E nós, se não fosse o movimento sindical, se não fossem os movimentos sociais, se não fosse a nossa luta, é bem provável que eles já estivessem bastante adiantados nessa agenda.